Essas 3 cartas de João, meus queridos, foram escritas no mesmo período, lá em torno do ano 90, já da nossa era, naturalmente, e elas foram escritas na ordem em que estão colocadas na palavra, e foram também escritas depois do Evangelho, e foram também escritas antes do propriamente Apocalipse. Então ele é o discípulo a quem Jesus amava, ele é o discípulo amado, portanto, e ele escreveu, como não poderia deixar de ser, essas 3 cartas que são conhecidas como as cartas do amor. É interessante que ele se apresenta nessas cartas, na 2ª e 3ª especialmente, como presbítero. E presbítero é um outro nome que a Bíblia dá para pastor. E nessa fase de sua vida, ele estava pastoreando a igreja lá de Éfeso. Interessante que todos os escritos de João, eles trazem ênfases diferentes a esses 3 momentos da salvação. No Evangelho, João dá ênfase à regeneração. Nas cartas, João dá ênfase à santificação. E no Apocalipse, João dá ênfase à glorificação. A maneira como eu mais enxergo Jesus nessas cartas de João é como sendo o modelo de amor. Porque quando a gente lê a história de Jesus registrada nos Evangelhos, inclusive um deles pelo próprio João, a gente vê que Jesus amava as pessoas de maneira sincera, de maneira profunda, de maneira ideal e exemplar. Que Jesus amou na teoria e amou na prática. Ele amou para a gente ouvir como se ama e para a gente ver como é que se faz. Vamos falar primeiro, portanto, e naturalmente, da primeira carta de João, que foi escrita não para um destinatário específico. Ele não cita nenhum nome de pessoa e não cita nenhum nome de lugar. E o grande motivo que levou João a escrever esta primeira carta sua foi combater o gnosticismo. O gnosticismo foi uma heresia que surgiu ainda muito fraquinha, é verdade, no 1º século, que foi ganhando força no 2º e 3º séculos e atrapalhou muito a igreja. Porque o gnosticismo dizia o seguinte: toda a carne, o corpo, que é visível, que é palpável, é essencialmente mal. E todo o espírito, ou tudo que é espiritual, invisível, é essencialmente bom. E aí eles negavam então a encarnação de Jesus. Eles diziam que na verdade Jesus não era real, Jesus ele apenas parecia ser uma pessoa. Foi aí que surgiu a heresia chamada docetismo. Docetismo significa parecer. E há outros que afirmam que o gnosticismo trabalhava assim com a ideia de que Jesus foi Deus só entre o batismo e antes da crucificação. Ali ele foi Deus. Só que antes de ser batizado e depois de ser crucificado, ele não teria sido Deus mais. Ora, segundo o gnosticismo, se Jesus não era Deus depois de ser crucificado, a crucificação não teria valido para a nossa salvação. Porque começava-se a negar a divindade de Jesus, começou-se a negar a humanidade de Jesus e começou-se a negar a morte de Jesus na cruz. O grande perigo, sabe o que era? E aqui é o segundo objetivo dele ter escrito esta carta, é porque essas heresias elas não surgiram no mundo, mas essa heresia surgiu, sabe aonde? Dentro da igreja. Ele diz várias vezes: olha, todos aqueles que negam que Jesus veio em carne, esse é do diabo. Porque eu mesmo com os meus próprios olhos vi Cristo, toquei em seu corpo e ouvi a sua voz. Eu sou testemunha ocular de que Jesus veio, de que Ele é de fato o Filho de Deus. E todos aqueles que negam que Jesus é Deus não pertencem a Deus, porque todo aquele que acredita em Deus, ele vai acreditar em Jesus. Primeira carta de João dividida em 2 partes. A primeira, os 2 primeiros capítulos em que ele apresenta os testes de comunhão, em que diz que Deus é luz. E a segunda parte, os capítulos de 3 a 5, em que ele apresenta os testes de filiação, quando ele nos mostra que Deus é amor. A primeira ênfase que eu queria dar é que só Jesus pode perdoar pecados. A Bíblia fala aqui em João, primeira dele, capítulo 1, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Mas ele libera o perdão geral e todo mundo está salvo, todo mundo está automaticamente perdoado? Não, porque 2 versículos seguintes, 1 João 1,9, ele nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra verdade que João ensina forte aqui é que o cristão não pode viver pecando. Ainda nessa linha assim do gnosticismo, eles diziam que como a carne é totalmente má e como o espírito é totalmente bom, não há nada que a carne faça que vá prejudicar o espírito, porque o espírito é essencialmente e constantemente bom. Então isso incentivou a prática da imoralidade. Porque se eu parto do princípio de que o espírito é sempre bom, aconteça o que aconteceu, o espírito está bem, então vamos pecar à vontade, que coisa avulsa.
E aí João traz a ideia aqui e diz: olha, o cristão não pode viver pecando, porque todo aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. E João é firme, é bravo em dizer que todo aquele que vive no pecado procede do diabo. Jesus nos transforma, Jesus nos muda, Jesus nos ajuda a vencer tentações, nos ajuda a viver em santidade, e a gente tem que pecar cada vez menos. João ensina, é forte esse ensino nele aqui na primeira carta, de que Deus é amor. É quem diz isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Interessante que essa primeira carta de João é o livro do Novo Testamento em que a palavra amor mais aparece, e mais do que isso, é o livro em que o nome de Deus mais aparece no Novo Testamento. Que incrível! Porque se ele fala de amor, ele tem que falar de Deus. Porque se ele fala de Deus, ele tem que falar de amor. Eles estão linkados. E se eu pertenço a Deus, eu tenho que amar. Amar, como diz João, não de palavras, mas de atitudes. Amar nas minhas mãos e não somente no meu coração. Amar no meu falar e não somente no meu pensar. Amar para cumprir os mandamentos. Amar para que eu demonstre que eu creio exatamente em Deus e que não sou mentiroso. Porque João usa um argumento pesadíssimo aqui no seu livro, que ele diz: como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu nunca vi e não ser capaz de amar o meu irmão a quem eu estou vendo? Aí a última coisa que eu destaco de primeira de João é que o diabo é mau. Se Deus é amor, o diabo é mau. E é João quem diz, por exemplo, para a gente nesta carta, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nosso Deus é maior. É João que diz aqui nesse texto que aquele que é nascido de Deus não é tocado pelo diabo. Isso aqui é precioso, porque o maligno não toca na vida daquele que pertence a Deus. Existe uma blindagem espiritual, existe uma cobertura invisível, existe um sangue de Cristo que me cobre, de modo que Satanás não me toca. E é João também quem diz nessa carta que o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido, né? O mundo está morto, jaz, está morto em Satanás. Vamos lá, vamos engatar a segunda e vamos partir para a segunda carta de João. A segunda carta de João, irmãos, é o menor livro da Bíblia. Tem só 13 versículos. E ele foi destinado, ele diz logo no primeiro versículo, à senhora eleita e aos seus filhos. E aí há alguns que pensam que seria mesmo uma pessoa e os filhos dela. Só que isso é pouco provável. O ideal de se entender é que essa senhora eleita seja uma igreja e os seus filhos sejam os seus membros. Ele a escreveu com o objetivo de dar discernimento no apoio aos pregadores itinerantes. Porque o que acontecia? Naquele período havia muitos evangelistas que iam de cidade em cidade, de região em região para pregar o evangelho. Só que nessas viagens, idas e vindas, nessa vida assim itinerante, de pregador, de pregação do evangelho, ele precisava, ao chegar num local, ser hospedado por alguém e receber também alguma ajuda de alimento, de custos, ofertas inclusive. E o que estava acontecendo? Estavam existindo muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores, muitos falsos líderes, muitos falsos pastores. E havia pessoas na boa intenção, dando casa, dando comida, dando apoio a esses pregadores. Só que esse pregador é do mal, não é do bem. Mas esse pregador, ele está atrapalhando o evangelho e não ajudando. E aí João escreve essa carta para chamar a atenção o seguinte: olha, veja muito bem a quem você vai ajudar. Porque se você vai abrir a porta de sua casa para receber um pregador genuíno, que bom, você está contribuindo com o evangelho. Mas se você está abrindo a porta de sua casa para receber um pregador de um falso evangelho, cuidado, porque você está financiando o mal. Você está aprovando, mesmo que sem saber ou indiretamente, as obras de Satanás. Então, muito cuidado. A segunda carta de João é dividida em 3 partes. A primeira, logo os 6 primeiros versos, em que ele apresenta a prática da verdade. A segunda parte, dos versos de 7 a 11, a proteção da verdade. E a parte final, os 2 últimos versículos, em que ele faz a sua saudação final, a sua despedida. Destaco aqui alguns versos desse livro. O primeiro, lá no verso 4, em que ele fala que é preciso andar na verdade. Ele diz assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, eu muito me alegrei, porque eles estão andando na verdade. É dito no verso 6 o seguinte ainda: e este é o amor, que nós andemos em obediência aos seus mandamentos. Na parte final do verso 6 é dito assim: o meu desejo, o meu mandamento, como vocês já ouviram desde o princípio, é que vocês andem
em amor. E quero engatar a terceira e partir contigo para a terceira carta de João e ver que ela foi escrita para Gaio. Essa terceira carta de João é a segunda menor carta e, consequentemente, o segundo menor livro da Bíblia. Tem 15 versículos só. E ele escreveu com o objetivo de referir-se a 3 pessoas: a Gaio e a Demétrio, a quem ele elogiou, e a Diótrefes, a quem ele advertiu. E aqui eu fico pensando que é preciso saber elogiar e é preciso saber advertir. Se eu estou recebendo, eu tenho que saber ouvir elogio e tenho que saber ouvir uma advertência. Como é que a terceira João é dividida? Primeiro ele fala sobre Gaio, os primeiros 8 versículos, um cristão próspero. No segundo momento ele fala de Diótrefes, um cristão soberbo. E depois ele fala de Demétrio, um cristão agradável. E a parte final em que ele se despede da turma toda. Terceira de João, versículo 8. É, pois, o nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. O que estava acontecendo? Aquele mesmo esquema, o mesmo contexto de 2 de João, em que vários pregadores itinerantes estavam rodando aqui e ali, e as pessoas estavam acobertando e ajudando, mesmo sem saber, falsos pregadores. Mas Gaio estava recebendo só gente boa. Gaio estava só hospedando, investindo, inclusive financeiramente, nos pregadores do Evangelho. E aí João está escrevendo uma carta para ele elogiando-o. Parabéns, rapaz, você está cooperando com o Evangelho. E aqui a primeira lição que eu tiro da necessidade de cooperarmos mesmo com o Evangelho, mesmo que não estejamos propriamente na linha de frente. Porque com o Evangelho eu posso cooperar mesmo que indiretamente. Então, se Gaio não é um pastor, mas ele coopera muito ajudando o pastor. Se Gaio não é um missionário, ele já coopera muito ajudando um missionário. Se Gaio não é um líder, ele já coopera muito ajudando um líder. E aí chega a vez de Diótrefes. E aí João chama a atenção dele, porque Diótrefes era um orgulhoso, era um arrogante, e ele estava atrapalhando o Evangelho. Como? Falando mal de João. E Diótrefes, movido por inveja, movido por arrogância, movido por orgulho, estava difamando João. E isso prejudica o Evangelho. A igreja é muito maior do que eu, e o meu amor pela igreja eu sei que existe, e sei que às vezes aquilo que eu quero ver funcionando é porque eu amo a igreja. Isso, ótimo, mas tem que ser feito com sabedoria. Não se resolve problemas fazendo fofoca, se resolve problemas indo na fonte, conversando em amor, se entendendo, esclarecendo questões e deixando tudo resolvido. É assim que se resolve o problema. E ele apresenta ainda o exemplo de Demétrio, e mostra que Demétrio era um cara que todo mundo falava bem dele. Isso aqui é raro, né? O versículo de número 12 diz assim: quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Porque Demétrio se tornou alguém então moldado pelo Evangelho, alguém dirigido pelo Espírito Santo. Se dermos muito lugar para a nossa carne, a gente vai prejudicar. Se dermos mais lugar para o Espírito, as coisas vão dar certo.